E aí, meu amigo, minha amiga, simbora resolver questões do Sebrasp de gestão de desempenho. Vem aqui comigo para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: no processo de avaliação de desempenho, os dados obtidos podem demonstrar análises objetivas e subjetivas. Gente, isso está correto, né? A natureza do dado coletado vai depender do método utilizado e do fator de avaliação, do critério de avaliação. Então, se você adotar um método de avaliação APO, né, avaliação por objetivos, por exemplo, você tende a ter uma avaliação mais objetiva. Se você alcançou os objetivos pactuados, você teve uma boa avaliação de desempenho. Se você não alcançou, você não teve uma boa avaliação de desempenho. Então, é uma avaliação que tende a ser mais objetiva. Se o critério de avaliação for quantitativo, né, você definiu como critério de avaliação bater metas de vendas, por exemplo. O resultado tende a ser mais objetivo, mais quantitativo. Agora você pode utilizar métodos mais subjetivos, né? Você pode avaliar, por exemplo, utilizar como método avaliação 360 graus, né? E aí utilizar uma lista gráfica, por exemplo. Aí já vai ser uma avaliação mais subjetiva, utilizar como critério de avaliação elementos como trabalho em equipe, iniciativa, proatividade, né, soft skills, habilidades mais interpessoais. Então vai envolver um julgamento mais subjetivo. Então isso aqui está correto. A depender do método de avaliação e do critério de avaliação, nós podemos ter, né, análises mais objetivas ou mais subjetivas. Então, correto. Próxima questão. No processo de avaliação de desempenho, o feedback é uma ferramenta significativa que verifica o retorno positivo ou negativo do colaborador. Porém, convém informá-lo somente quanto ao seu retorno positivo. Não, esse finalzinho aqui invalida o enunciado, né? Não existe essa história de só dar feedback positivo. Não existe. A avaliação de desempenho, ela deve ser equilibrada, ela deve fornecer insumos tanto quanto os aspectos positivos quanto aspectos negativos do desempenho do empregado. A ideia é que o empregado tenha condições de melhorar sua performance, né, a partir do feedback fornecido pela avaliação de desempenho. Então, você vai apontar aspectos positivos e negativos, portanto, enunciado aqui errado, nesse finalzinho aqui, porém, informal somente, esse somente aqui acaba invalidando o enunciado. Próxima questão. O exercício de receber feedback é importante para identificar o desempenho individual em relação aos objetivos da organização, sem apresentar relevância para o desenvolvimento do autoconhecimento. Isso está errado, né? Um dos objetivos de você fazer avaliação do desempenho, de você pensar muito bem a sua gestão do desempenho é fornecer insumos para o autodesenvolvimento, né? Fornecer insumos para que o colaborador melhore a sua performance, em que fornecer insumos para que o colaborador identifique suas lacunas de conhecimento, né? O que falta aprender, né? Quais atitudes que estão ainda pendentes de desenvolvimento. Então, tudo isso vai ser fornecido pela avaliação de desempenho. Perceba, gente, que o Sebrasp ele cobra aspectos mais tranquilos, aspectos mais gerais sobre a avaliação de desempenho, né? Questões mais intuitivas mesmo. Então isso aqui está errado, dizer que não tem relevância para o autoconhecimento. É claro que ao você fornecer feedback para o empregado, ele vai se conhecer melhor, vai conhecer melhor seus pontos fortes e fracos. Então o gabarito é errado. Próxima questão. Acerca da gestão do desempenho, assinale a opção correta. Gestão, também chamada de performance, já está errado, né? Gestão e performance são coisas diferentes. Performance você pode entender como sinônimo de desempenho. Gestão é um sinônimo de administração, né? Você aplicar planejamento, organização, direção e controle para favorecer o alcance dos objetivos da organização. Então, já está errado. Ó. A gestão de desempenho corresponde à mensuração do rendimento de algo ou de alguém. Aqui ele também misturou as coisas, né? Esse começo está errado e esse final também, porque aqui ele está falando especificamente da avaliação de desempenho e não da gestão do desempenho, que é um conceito mais amplo. Então está errado. Vamos ver a B. Desempenho é o nome dado ao processo de gerenciamento de algo ou de alguém. Aqui é gestão, né? Você fazer processo de gestão, processo de gerenciamento, não é desempenho. Isso aqui é gestão.
A avaliação do desempenho não produz insumos para a área de recursos humanos realizar processos relevantes para a gestão de pessoas. É claro que está errado, né? A avaliação de desempenho ela vai fornecer, sim, insumos relevantes para a área de gestão de pessoas. Como assim, Marcelo? Ora, você pode identificar, por meio da avaliação de desempenho dos empregados, que existe uma quantidade muito grande de empregados com problemas em habilidades interpessoais, né? Soft skills. Poxa, muitos empregados aqui com uma nota baixa em trabalho em equipe, por exemplo. Uma ideia seria fornecer treinamentos, ações de capacitação para aprimorar essa atitude. E aí você vai estudar métodos de treinamento, técnicas de treinamento que favoreçam o desenvolvimento de atitudes, a exemplo dessa que você identificou como uma lacuna, tá bom? Então, é isso. Tá? Então, dizer que não produz insumos está errado. Vamos ver a D. Modelos de avaliação, como escalas gráficas de classificação, que partem da definição de indicadores que retratam o desempenho das pessoas diante do resultado esperado pela instituição como um todo, são bastante recorrentes na avaliação do desempenho das pessoas nas organizações. Isso aqui está correto, né? Modelos de avaliação, como escala gráfica é um dos modelos, são bastante recorrentes, é um dos modelos utilizados. Então, parece nosso gabarito. Vamos ver a E. Escolha e distribuição forçada é um método de avaliação que parte da ideia de que alguns poucos fatos que ocorrem no cotidiano da organização são responsáveis pelo sucesso ou fracasso dessa. Não, aqui ele está misturando os métodos, né? Escolha forçada é aquele método em que você tem um conjunto de frases e aí deve selecionar a frase que melhor se aproxima, né? Do comportamento adotado, da atitude adotada pelo empregado, tá bom? Não é esse método que se baseia em incidentes críticos, um método que se baseia em poucos incidentes críticos, os incidentes extremos, é um método de incidentes críticos. Então, aqui ele misturou os métodos, né? Aqui seria o método dos incidentes críticos. Então, o gabarito da questão é a alternativa D de dado. Próxima questão. No processo de racionalização, após o recebimento de um feedback, o ideal é que o empregado reflita sobre os seus pontos fortes e fracos com vistas a melhorar seu desempenho. É isso, né? É esse processo de o empregado entender, ele pensar como foi avaliado e refletir. E é isso, né? A ideia é que a avaliação de desempenho favoreça o autoconhecimento, favoreça aí a performance. Então, gabarito certo. Próxima questão. A gestão do desempenho não deve ser vista meramente como uma função de controle, mas como uma ferramenta de aprimoramento dos resultados individuais e corporativos, já que o desempenho do indivíduo afeta o corporativo. Tudo perfeito, né? A gestão do desempenho é uma área inteira da administração. Ela não se confunde só com a avaliação do desempenho, que seria um subprocesso. A avaliação do desempenho, ela sim, se aproxima mais de uma atividade típica de controle. Mas quando a gente fala em gestão do desempenho, a gente vai fazer planejamento, por exemplo. Quando a gente descreve à luz da doutrina as etapas da gestão do desempenho, a maioria dos autores vai dizer que a gestão do desempenho é composta por planejamento, acompanhamento e avaliação. Então, dizer que gestão do desempenho, que é tudo, você pensar desde os indicadores importantes, os critérios que serão utilizados, os avaliadores, como conciliar o desempenho individual com o desempenho organizacional. Então, tudo isso é planejamento. Então, são várias atividades feitas em gestão do desempenho. Então, realmente, não dá para dizer que é só uma função de controle. A gestão de desempenho ela perpassa por todas as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle. Então, isso aqui está correto. Está correto, é uma área da administração que se preocupa justamente com a mensuração e com o aprimoramento do desempenho individual e coletivo. Gabarito, portanto, correto. Próxima questão. Por meio da avaliação do desempenho, é possível localizar problemas de supervisão, motivação, integração do empregado à organização ou ao cargo. Perfeito, A depender aí dos critérios de avaliação que você vai utilizar, dos métodos e dos avaliadores, e é sempre esse tripé mesmo que eu quero que você pense. Quando falar em avaliação de desempenho, eu quero que você pense em critérios de avaliação, em avaliadores e também em métodos, É esse tripé que eu quero que você pense, são os pilares da avaliação de desempenho. Então, a depender de como você desenhou, os critérios, os métodos e os avaliadores, você vai conseguir fazer esse tipo de localização. Imagine que você fez
escolheu como avaliador os subordinados de um gerente, fez uma avaliação de baixo para cima, né? Então, os subordinados que avaliaram o gerente. E aí você pode identificar problemas de liderança, por exemplo, né? Então, você pode ver que, poxa, a performance talvez do setor não esteja tão apropriada. Por quê? Porque não é um bom líder, né? Então, é possível sim você identificar problemas de supervisão, motivação, integração por meio da avaliação do desempenho. Gabarito certo. Próxima questão. Habilidades, experiência, recursos disponíveis e apoio organizacional são fatores determinantes do desempenho dos funcionários em uma organização. Gente, está correto, né? Quando a gente pensa em desempenho, eu gosto de como Stephen Hobbes define, vou botar aqui Stephen Hobbes, SR, ele define desempenho da seguinte forma. Ó. O desempenho, ele nada mais é do que motivação mais capacidade, mais oportunidade. Então perceba, né? Quando a gente olha para o desempenho de um indivíduo, uma parcela depende do indivíduo, de certa forma, né? Por quê, Marcelo? Porque a motivação, ela é um fator essencialmente, segundo a doutrina majoritária, intrínseco. Então, a motivação, ela responde a estímulos externos. Então, o nível de motivação dos empregados de uma organização é influenciado, sim, por fatores e por elementos que a organização coloca, mas ele é essencialmente, prioritariamente intrínseco. Então, aqui, quando a gente fala em desempenho, uma parcela depende do indivíduo, né? Essa parcela se refere à motivação e à capacidade desse indivíduo, só que também existe uma parcela que depende muito da organização, que é justamente a parcela sobre a oportunidade, né? Você tem que fornecer apoio organizacional, você tem que fornecer recursos disponíveis para que os empregados também performem bem, né? Às vezes você tem, se você não aloca bem as pessoas, você tem o quê? Um desperdício de recurso. Você tem uma pessoa muito boa em gestão de pessoas alocada, por exemplo, lá no setor de contabilidade. Essa pessoa ela tem competências que estão sendo subutilizadas, né? Então está faltando o que para a performance dela melhorar? Uma oportunidade, né? A oportunidade, então, ela vai depender muito aí da capacidade da gestão da organização. E é claro, né? Eu ressalto aqui que a motivação e a capacidade elas estão associadas prioritariamente ao indivíduo, mas também tem influência da organização, né? Por quê? Porque a motivação ela recebe influência dos fatores externos, né? E a própria capacidade ela também recebe influência dos fatores organizacionais, fatores externos. Marcela, a capacidade do indivíduo ela também é influenciada pelos estímulos da organização? Sim, gente. A organização, se ela estabelece, por exemplo, uma política de desenvolvimento profissional contínuo, nossos empregados aqui têm que realizar pelo menos 40 horas de capacitação anualmente, né? E aí a organização promove cursos, treinamentos continuamente. O que ela está fazendo? Ela está criando instrumentos externos para aumentar a capacidade dos seus empregados. Então perceba, né? Desempenho, ele depende tanto de fatores que estão sob maior controle do indivíduo, quanto também de fatores que estão sob maior controle da organização. Então, essencialmente, é isso que o enunciado está nos dizendo. Habilidades, experiências, recursos disponíveis e apoio organizacional são fatores determinantes no desempenho dos funcionários de uma organização. Sim, né? Habilidades e experiências estão mais associadas ao empregado, os recursos e o apoio organizacional estão mais associados à organização, e tudo isso aí influencia no desempenho. Gabarito, portanto, correto. Próxima questão. O objetivo primordial de um processo de avaliação de desempenho no setor público deve ser promover o monitoramento das atividades executadas pelos servidores. Gente, eu faço avaliação de desempenho pela função de controle para monitorar as pessoas? Não, né, gente? O objetivo primordial de você realizar as atividades de controle, inclusive a avaliação de desempenho, que é um dos subprocessos da gestão de desempenho, é o quê? É sempre uma orientação positiva, é sempre buscando o quê?
melhorar a performance, melhoria contínua. Então você faz avaliação do desempenho por quê? Para fornecer insumos para a sua área de gestão de pessoas, para o próprio avaliado, para a chefia, fornecer ideias, insights, informações úteis para que essas pessoas em conjunto pensem em estratégias para melhorar o próprio desempenho. Né? Então é essa a ideia, você não monitora por monitorar, você não faz avaliação de desempenho por fazer, você faz pensando em melhorar a performance. Né? Então aqui está errado, você não faz avaliação de desempenho com o objetivo primordial de monitorar as atividades. Não, você faz para melhorar o processo, para melhorar a performance. Próxima questão, durante uma reunião para avaliação de desempenho e fornecimento de feedback, um comportamento equivocado, ou seja, ele que é errado, né, do gestor seria, alternativa A, abordar aspectos positivos e negativos observados. Perfeito, uma avaliação de desempenho ela tem que ser equilibrada, ou seja, tem que apresentar pontos fortes e pontos fracos do avaliado. Então isso está correto. Ouvir o ponto de vista do empregado, sim, né, é ideal que haja essa oportunidade para o empregado participar, né, ter uma postura aí, de ser ouvido também na avaliação de desempenho. Ser específico em relação aos pontos abordados, sim, gente, é sempre uma postura muito profissional. Você está avaliando o comportamento da pessoa e não aspectos da pessoa. Você, ao avaliar uma pessoa dizendo que ela não tem capacidade de trabalhar em equipe ou ela teve uma baixa produtividade, você não está xingando a pessoa, você não está dizendo que ela é uma pessoa ruim, você está dizendo que o desempenho dela foi ruim. Então, é importante, né, que ao dar o feedback, você separe a pessoa da performance dela. Né? Deixe isso muito claro. O feedback negativo, né, é feito em relação ao desempenho da pessoa. Né? Por vezes, um comportamento da pessoa e não a pessoa em si. Até porque as pessoas podem mudar. Né? O João pode ter uma performance incrível um ano e no outro ano uma performance ruim. Não significa que o João seja uma pessoa ruim ou boa. Significa que no ano, por N fatores, né, por vezes fatores inclusive causados pela organização, como a gente falou, o desempenho não depende só do empregado, né? A performance do João não foi boa. Então, o papel da avaliação do desempenho é fazer esse diagnóstico, né? E é por isso que é importante ouvir o empregado, porque por vezes o empregado vai sinalizar as deficiências da organização. Olha, eu não consegui performar bem não consegui bater as metas de vendas, por exemplo, por quê? Porque não tinha carro aqui, né? Por vezes eu agendava com o cliente, mas aí o motorista da empresa não estava disponível, né? Aí eu tinha que pagar do meu bolso o Uber para visitar o cliente e aí ficava difícil, né? Aí depois eu não conseguia ser ressarcido desse Uber que eu paguei pela empresa, o financeiro colocava obstáculos, então por vezes eu tinha minhas visitas ao cliente, por exemplo, prejudicadas, né? Por falta de quê? De recurso disponível para o empregado fazer o trabalho dele. Isso é uma circunstância que pode acontecer. E é na avaliação de desempenho que, por vezes, né, numa avaliação de desempenho franca, justa, né, que vão ser identificados esses gargalos. Por isso que é importante ter como objetivo primordial da avaliação de desempenho melhorar a performance e não punir o empregado ou mesmo recompensar o empregado. Né? O objetivo da avaliação de desempenho é identificar lacunas a serem preenchidas no desempenho. Tá? Essa é a ideia. Embora a avaliação de desempenho sim possa ser utilizada para você, por exemplo, recompensar, premiar os empregados. Tá? Então pode ser utilizada para isso, mas o objetivo principal é sempre melhorar a performance. Beleza? D, então, focar a personalidade em vez do desempenho. É o oposto disso, ó, você tem que focar o desempenho em vez da personalidade. Né? Então, inverteu, ele quer equivocada, parece nosso gabarito. Tratar de um ponto ou aspecto de cada vez, sim. Né? Você vai respeitando ali o instrumento de avaliação. Então, você vai falar sobre produtividade primeiro, por exemplo. Se o instrumento fala produtividade, sua produtividade foi nesse sentido. Sua pontualidade foi nesse outro sentido, sua capacidade de trabalhar em equipe, você vai tratando item por item. Isso é importante até para evitar o viés da estereotipação, né? De você avaliar de maneira injusta o empregado, pegar um fator e desconsiderar os demais na avaliação. Perfeito? Então, o gabarito da questão, alternativa D de dado. Próxima questão. Para que um processo de gestão de desempenho alcance os objetivos desejados, é necessário dispor de indicadores de desempenho relevantes para o negócio.
com alto grau de complexidade e com períodos de mensuração de longo prazo. Gente, para que um processo alcance objetivos desejados, é necessário dispor de indicadores relevantes para o negócio. Beleza? Show de bola, né? É relevância estratégica. Então, quando você for formular seu instrumento de avaliação de desempenho, ele tem que considerar como critérios coisas relevantes. Então, é isso que ele está dizendo. Então, perfeitinho até aqui. Com alto grau de complexidade, já está errado, né? O ideal é que um instrumento de avaliação ele seja simples, ele seja claro, né? O empregado que vai ser avaliado ele tem que entender como ele está sendo avaliado, quais são os critérios que estão sendo utilizados. Então, idealmente, ele deve ser mais simples, né? Com período de mensuração de longo prazo, isso não está certo nem errado. Na verdade, depende muito da organização. Então, não dá para você cravar que o melhor é que você tenha ciclos de avaliação de desempenho de longo prazo, tá? Não dá para a gente fazer essa vinculação. Na verdade, a tendência hoje, tá? A gente pode dizer que a tendência, apesar de não ter uma regra absoluta, a tendência é trabalhar cada vez mais com ciclos de avaliação de desempenho mais curtos, né? Normalmente semestrais ou mesmo trimestrais, né? Quando a gente olha para metodologia de desempenho como OKR, que está bem em moda agora, ele trabalha com ciclos de 3 a 6 meses, né? Então, a tendência é trabalhar com ciclos de avaliação mais curtos, beleza? Então, gabarito aqui está errado. Próxima questão. O método de avaliação de desempenho do tipo escolha forçada apresenta como vantagens a elaboração e montagem simples e o planejamento fácil. Não, gente, o escolha forçada ele é um método bem complicado de ser elaborado, tá? Então a aplicação, presta atenção, a aplicação do método de escolha forçada, ela não exige treinamento dos avaliadores. Então você utilizar o método de escolha forçada não é complicado. O que é complicado? É você formular o método da escolha forçada. Por quê? Nesse método você tem blocos que tem frases que descrevem possíveis comportamentos do avaliado. E você tem que escolher a frase que mais se aproxima do comportamento da pessoa que você está avaliando. Só que criar essas frases, montar esses blocos, exige um conhecimento bastante sofisticado, né? De psicologia, de criação de escalas, né? Então não é trivial, é um método complexo de ser formulado. Então quando ele diz assim que uma vantagem é essa elaboração simples, está errado, tá? Não é fácil não. Gabarito errado. Próxima questão. A avaliação feita pela própria empresa acerca de critérios e parâmetros de desempenho no trabalho chama-se, né? Então a própria empresa avaliou. Autoavaliação. A avaliação feita pela própria pessoa, pela própria pessoa acerca de critérios e parâmetros de desempenho no trabalho chama-se, então a própria pessoa se avaliar é autoavaliação, né? Tá aqui a autoavaliação de desempenho, gabarito A. Avaliação de desempenho por pares, né? Quando é feito por colegas, né? Heteroavaliação de desempenho nem é uma nomenclatura utilizada aí pelos autores, né? Avaliação pela equipe, pela chefia, né? Até o nome é bastante intuitivo. Então, quando a própria pessoa se avalia, nós temos uma autoavaliação, gabarito alternativa A. Próxima questão. A avaliação ou monitoramento do desempenho deve considerar apenas os aspectos comportamentais dos indivíduos, devendo-se evitar uma avaliação sobre resultados das equipes ou da organização como um todo. É claro que isso está errado, né? Você tem que avaliar não apenas aspectos comportamentais, mas tem que sim que avaliar os resultados, né? Eu volto para o conceito de desempenho. O que é desempenho, gente? Né? Desempenho é esforço mais resultado. Né? Se você quiser descrever igual Robbins, você pode dizer, o esforço ele vai decorrer do nível de motivação. E o resultado, por sua vez, ele vai depender de duas variáveis, essencialmente, a capacidade e a oportunidade. Então, desempenho é tudo isso, né? Oportunidade. Então, o desempenho é tudo isso. Então, um bom instrumento de avaliação de desempenho vai mensurar não só o esforço, não só a capacidade, não só a oportunidade, ele vai avaliar tudo, né? Então, ele dizer, deve considerar aspectos comportamentais. Se você está considerando apenas aspectos comportamentais, você está muito mais avaliando aqui, avaliando a parte de esforço, de motivação do empregado. Só que existem outros aspectos relevantes, né?
relevantes que estão sendo deixados de lado. Então aqui a gente tem aquele cenário de problema que a doutrina chama de deficiência de critério. Marcelo, o que é esse negócio de deficiência de critério? É quando você está deixando de avaliar aspecto relevante sobre o desempenho. Então, se você focasse só em aspectos comportamentais, seu instrumento de avaliação teria uma deficiência de critério. Poxa, está deixando de lado resultados. Então, temos um problema, tá bom? Então, é por isso que o resultado aqui, o enunciado está errado. Você não pode focar apenas aspectos comportamentais. Próxima questão. No processo de avaliação de desempenho de um indivíduo em uma organização, o gestor deve evitar que um atributo muito forte contamine a visão dos demais atributos, perfeito, a serem avaliados, prevenindo assim um vício de avaliação chamado de tendência central. Não, aqui o que é? A tendência central, gente, é você dar aquela nota mais ou menos em tudo, né? Essa situação de um atributo contaminar a visão dos demais atributos é o que a gente chama de estereotipação ou efeito halo, né? Tem autor que chama de halo, outros chamam de halo, beleza? E aí tem autor que a gente pode até detalhar um pouquinho que diferencia o efeito halo do efeito Horn. Vou até destacar aqui, ó. Vai ter autor que vai fazer essa distinção. O Horn seria uma estereotipação negativa, ou seja, quando prejudica o avaliado, né? Prejudica. E aqui o halo raiz seria quando beneficia. Então, você faz uma generalização que beneficia o avaliado. Beneficia, né? Beneficia e o outro prejudica. Show de bola? Então, aqui está errado, porque não é tendência central, isso é estereotipação ou efeito halo. Beleza? Próxima questão. A gestão do desempenho ocorre na última etapa do processo de gestão, sendo tarefa típica da função de controle. A gente já viu até uma questão parecida sobre isso, né? Isso aqui está errado, gente. Gestão do desempenho ela perpassa por todas as funções administrativas, né? Os autores vão dizer que gestão do desempenho é composta por 3 etapas principais. Isso aqui é o Souza que diz, planejamento, acompanhamento e avaliação. Então, tá errado associar a gestão do desempenho. Gestão do desempenho é uma área inteira da administração. Dentro da gestão de desempenho, a gente tem planejamento, a gente tem acompanhamento. Não é só função de controle. A função de controle está associada a esse subprocesso da gestão do desempenho, que é a avaliação do desempenho em si. Perfeito? Então isso aqui está errado. E assim, gente, matamos mais essa aula aí de gestão do desempenho com foco no Sebrasp. Fizemos várias questões. Você deve ter percebido que o Sebrasp ele cobra aspectos mais gerais sobre gestão do desempenho. Ele não aprofunda ali em um método, né? Em uma minúcia, como outras bancas organizadoras. Algumas bancas organizadoras, a exemplo da FGV, elas vão cobrar vantagens e desvantagens do método incidentes críticos, por exemplo. Um aprofundamento, uma minúcia, né? Sebrasp não, Sebrasp cobra aspectos mais gerais nesse assunto. Então, revisa com calma e depois você vai estar voando, pronto para acertar as questões. Espero que você tenha gostado dessa aula. Para mim, sempre um grande prazer, grande honra fazer parte da sua jornada até a aprovação. Um forte abraço e até lá. Tchau!